Olá, estimados, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é a nossa primeira aula da playlist de Bioquímica Metabólica e Biologia Molecular. Nessa videoaula faremos aqui uma breve introdução aos conceitos que regem a bioenergética e, sobretudo, essa aula é bastante importante, pessoal, porque ela vai servir como um alicerce para que a gente consiga compreender quase que de maneira macroscópica tudo o que vai ser discutido dentro do tópico de biologia molecular e também da bioquímica. Mais em específico, nós utilizaremos muitos conceitos de bioenergética para conseguir destrinchar alguns tópicos dentro da bioquímica metabólica propriamente dita. Então a nossa videoaula ela tem como premissa apresentar aqui, de maneira direta e reta, o que é a bioenergética, e a partir do conceito macroscópico de bioenergética, a gente vai definir o que é metabolismo, quais são as classes de reações metabólicas, quais são as características que vão permear as reações metabólicas, como que elas se interconectam, beleza? Então, nesse sentido, a pergunta motivadora, a pergunta provocadora que eu queria trazer a vocês é o seguinte: como que a energia move a vida? Ou melhor, se nós fôssemos aqui partir para um viés com base mais química, física, definir energia é extremamente complexo. Mas a nossa proposta aqui é que nós consigamos entender dentro do conceito de funcionamento das células, do conceito de homeostasia, como que a energia é responsável aí para que a gente consiga operar com maneira bastante orquestrada, bastante organizada, todos os processos metabólicos de um organismo. E nesse sentido, nós temos várias perguntas que vão permear essa temática de energia. Tá, mas qual que é a fonte de energia? Como que se obtém essa energia? Como que a energia é utilizada e etc. De maneira simplificada, nós teremos aqui como ponto de partida que a energia está diretamente atrelada aqui como uma necessidade vital para que os organismos vivos consigam executar as mais diversas funções biológicas, como por exemplo, movimentação, transporte ativo, síntese de elementos estruturais, elementos de secreção e por aí vai. O fato é que a energia é justamente o motor para que todos os processos vitais de um organismo ocorram. E nesse sentido, as perguntas principais são essas: como que a energia é obtida, qual que é a fonte universal de energia, como que a energia é utilizada pelos organismos. De maneira clássica, eu queria trazer para vocês que quando a gente fala dos organismos, a gente pode classificá-los de acordo com alguns critérios. E aí, a gente pode classificar os organismos de acordo com a fonte de energia, como organismos fototróficos, ou seja, aqueles que obtêm energia a partir da luz, ou organismos quimiotróficos, ou seja, são organismos que vão obter energia através do processo de oxidação de combustíveis químicos, ou seja, nós temos aqui alguns combustíveis inorgânicos, por exemplo, como o caso aqui de bactérias sulfurosas, bactérias hidrogênicas, organismos organotróficos, que são aqueles que vão utilizar-se aqui de combustíveis orgânicos para fazer um processo de oxidação. Então você tem aqui um combustível reduzido, passa por uma reação de oxidação, ele fica oxidado. Isso aqui acontece na maioria das bactérias, todos os organismos eucariontes não fototróficos. Tá? Então, por exemplo, o ser humano ele consegue pegar a molécula de glicose, por exemplo, e através de várias reações de oxidação extrair energia da molécula de glicose, que é um composto orgânico. Em contrapartida, dentro aqui da fonte de carbono, nós podemos ainda classificar os organismos. Ora, como organismos autotróficos, são aqueles que vão pegar, por exemplo, o carbono a partir da molécula de dióxido de carbono, e os organismos heterotróficos, por sua vez, são aqueles que vão utilizar-se aqui de carbono através de componentes orgânicos, né? Então, por exemplo, a glicose apresenta carbono na sua estrutura e essa glicose, por sua vez, ela vai fornecer aqui um aporte de glicose, de carbono para o organismo utilizar aí para fazer processo de oxidação, tá? Isso é o ponto de partida, por quê? Partindo desse conceito, nós teremos que os organismos heterotróficos são aqueles que vão utilizar-se aqui basicamente de combustíveis orgânicos, né? Como eu falei para vocês, a glicose ela é oxidada através de várias reações aí,
de maneira qual, a partir desse processo de oxidação da glicose, nós podemos utilizar aqui para produzir energia. Mas não somente a glicose, que é um carboidrato, é utilizado nesse processo de oxidação. Lipídios são utilizados, proteínas são utilizados, ácidos nucleicos, a depender da condição, também eventualmente possam ser utilizados, mas de forma majoritária o que é utilizado é, de forma principal, os carboidratos, seguidos dos lipídios e numa situação limítrofe, numa situação extrema, as proteínas. Mas o fato mais importante que eu quero trazer a vocês é que, independentemente de ser um organismo quimiotrófico, heterotrófico, a gente precisa entender que os organismos autotróficos são extremamente importantes porque eles pegam a energia luminosa, que vem aí através dos raios solares, e fazem a produção de compostos orgânicos que posteriormente são utilizados aí para os demais organismos de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar. Então esse conceito ecológico é extremamente importante para ser trazido aqui dentro da discussão da bioquímica, porque a energia ela é obtida mediante o processo de fotossíntese realizado aqui por organismos autotróficos, tá? E isso é passado adiante aí nas cadeias alimentares. Além disso, a gente precisa trazer aqui nessa discussão que os organismos eles podem ser ora classificados como organismos aeróbicos, ou seja, são organismos que utilizam-se aqui do gás oxigênio para fazer o processo de oxidação, e eles podem ser obrigatórios, que vão utilizar-se aqui obrigatoriamente do gás oxigênio, como por exemplo o ser humano. E nós temos aqui alguns organismos aeróbicos facultativos, ou seja, eles podem aí funcionar na presença ou na ausência de oxigênio, como por exemplo a Escherichia coli, tá? E aí nós temos ainda os organismos anaeróbicos, ou seja, são aqueles organismos que podem sobreviver na ausência de gás oxigênio, eles conseguem fazer oxidação sem necessariamente utilizar-se da cadeia de oxigênio. E aí eles podem utilizar alguns substratos, como por exemplo sulfato, nitrito. Então, nós temos aqui algumas bactérias, como as bactérias nitrificantes presentes, por exemplo, no ciclo do nitrogênio. Temos bactérias sulfurosas, tá? E nós temos aqui bactérias anaeróbicas obrigatórias, ou seja, são bactérias que na presença de gás oxigênio elas morrem. Um exemplo clássico disso aqui é o bacilo causador do tétano, né, o Clostridium tetani. Na presença de gás oxigênio ele morre, beleza? Posto isto, então a gente viu que nós temos aqui a classificação dos organismos, ora como autotróficos, ora como heterotróficos, que os organismos dependem obrigatoriamente da energia solar para ter energia E ao longo das cadeias alimentares, teias alimentares. Nós podemos classificar os organismos ora como aeróbicos, ora como anaeróbicos. Aeróbicos utilizam-se de gás oxigênio, anaeróbicos não se utilizam de gás oxigênio. E aí, o ponto de partida agora é que nós precisamos conceituar de fato o que é metabolismo, né? Eu falei o metabolismo ao longo dessa aula, mas não a conceituamos. O metabolismo nada mais é do que um encadeamento, é uma série de várias reações químicas que permitem, ora, a obtenção, o armazenamento e a utilização de energia para a realização das mais diversas funções celulares. Então a gente pode compreender, e eu até gosto de usar esse termo aqui quando eu dou a aula, que o metabolismo nada mais é do que uma grande suruba de reações químicas que acontecem dentro de um organismo vivo. Então, a somatória de várias reações químicas que acontecem no organismo, visando a obtenção, armazenamento e a utilização de energia, nós conceituaremos aqui como metabolismo. E as reações, elas cooperam para 4 funções principais. Primeiro, a obtenção da energia química, ou seja, por exemplo, a gente pode fazer a utilização da energia solar ou nutrientes para converter-se aí em energia para ser utilizado. Convenção de nutrientes em moléculas próprias da célula, ou seja, nós temos aqui precursores para que aconteçam diversos processos aí dentro de uma célula. Nós podemos ter o processo de polimerização de macromoléculas e também nós temos aqui que essas reações metabólicas elas podem ora sintetizar, ora degradar biomoléculas especializadas. Então o que acontece, pessoal? Para deixar mais palpável a vocês, nós temos, por exemplo, aqui a glicose sendo degradada no processo de
glicólise para formar aqui o ácido pirúvico, que é um precursor muito importante, por exemplo, para o ciclo de Krebs. Nós temos aqui, por exemplo, a polimerização de macromoléculas, como, por exemplo, o ácido nucleico. O ácido nucleico nada mais é do que vários nucleotídeos ligados entre si através de ligações fosfodiéster, que vão formar uma longa molécula aí, que é um ácido nucleico, como, por exemplo, a molécula de DNA, que é uma molécula dupla fita. Você pode pegar, por exemplo, monossacarídeos, que são unidades estruturantes dos carboidratos, e juntá-los para formar os polissacarídeos, disacarídeos e por aí vai, tá? Então, a ideia central aqui é trazer a vocês o seguinte: nós temos aqui processos que envolvem fluxo de energia e compostos. Então, por exemplo, nós temos aqui o ciclo do nitrogênio, por exemplo, no qual você tem aqui o nitrogênio atmosférico, você tem aqui bactérias presentes no solo, que são bactérias fixadoras, que vão converter esse gás nitrogênio a amônia. Essa amônia, através aqui de bactérias nitrificantes, podem ser transformadas aqui a nitratos e nitritos, que podem ser utilizados pelas plantas, de maneira qual esses nitratos e nitritos podem ser convertidos a aminoácidos, e esses aminoácidos aqui, através da ingesta, por exemplo, de uma dieta vegetal, aqui nos organismos, podem formar amônia. Mas percebam que, em contrapartida, nós temos aqui o processo de energia luminosa sendo captada por organismos fotossintetizantes, e os organismos fotossintetizantes, eles vão produzir o quê? Produtos orgânicos, como por exemplo a glicose, e vão liberar o gás oxigênio, e tanto o gás oxigênio quanto esses produtos orgânicos são utilizados aqui pelos organismos heterotróficos, e os organismos heterotróficos, por sua vez, trazem aqui em contrapartida o quê? A liberação de dióxido de carbono, que pode ser utilizada aqui pelos organismos fotossintetizantes, como por exemplo as plantas. Então percebam que existe todo um fluxo de energia e de compostos que são utilizados aí pelos organismos que fazem parte dos mais diversos ecossistemas. E nesse sentido, o que é mais importante vocês se aterem? Que, como eu falei para vocês, o metabolismo é um conjunto, a somatória de várias reações químicas que acontecem no organismo, certo? Check. E a gente vai entender que essas reações metabólicas, elas podem ser agrupadas em dois grandes grupos: reações anabólicas e reações catabólicas. Esse fluxograma aqui extraído do Lehninger, ele é bastante interessante porque ele já dá um vislumbre do que seria isso aqui. Então vamos lá. Nas reações anabólicas, que nada mais é do que uma via biosintética, você tem a utilização de energia, tá, na forma de trabalho, e a partir do processo anabólico você tem aqui a síntese de biomoléculas, ou seja, você pega aqui moléculas precursoras como aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, bases nitrogenadas, por exemplo, e forma, por exemplo, aqui, ó, ácidos nucleicos, lipídios, polissacarídeos, proteínas, certo? E aí você tem aqui um processo multiplicativo, e é uma via endergônica. Tá? Isso daqui a gente vai falar mais específico na próxima aula, quando eu for conceituar aqui aspectos termodinâmicos, mas guardem essa informação. A via anabólica, ela é endergônica. Em contrapartida, a via catabólica é uma via degradativa, ou seja, uma via de quebra, que vai fazer o quê? Extração de energia, e por sua vez ela vai fazer uma simplificação de moléculas mais complexas a compostos mais comuns. Então, por exemplo, a gente consegue extrair energia presente aqui em nutrientes como carboidratos, gorduras, proteínas, através de vias catabólicas, e aí essas energias aqui podem formar produtos aqui, ó, oriundos, como por exemplo, dióxido de carbono, água, água metabólica, amônia, tá? E é uma via exergônica, ou seja, libera energia. Beleza? Posto isto, percebamos que tanto a via anabólica quanto a via catabólica, elas são interrelacionadas de certo modo, porque a via anabólica, que é uma via de biossíntese, ela vai pegar aqui produtos simples, utilizando-se, por exemplo, de ATP, NADPH, para produzir complexos metabólicos, tá? E em contrapartida, as vias degradativas, elas vão utilizar isso aqui, desses complexos metabólicos, para produzir aqui produtos mais simples. De maneira qual, o que é mais importante a ser descrito aqui, pessoal, nesse fluxograma é que tanto as vias anabólicas quanto catabólicas, elas estão interrelacionadas. De maneira qual,
Esses dois protagonistas aqui, o ATP e o NADPH, por exemplo, produzidos pela degradação de metabólitos complexos aqui, são fontes de energia para que as reações biosintéticas ocorram. E não somente reações biosintéticas, outras reações eventualmente podem depender disso aqui, tá? E nesse sentido, nós veremos na próxima aula, em específico, que existe aqui toda uma relação termodinâmica nos processos metabólicos. Por quê? Percebam que os processos tanto anabólicos quanto catabólicos, eles ocorrem aqui num fluxo energético que vai acontecer em vias, tá? Então o catabolismo está associado aqui com extração de energia e simplifica moléculas mais complexas em moléculas mais simples. E por sua vez, o anabolismo, utiliza-se aqui de energia, precisa usar energia para fazer com que essas moléculas mais simples sejam agora convertidas em moléculas mais complexas, em moléculas aqui de síntese, de estrutura, tá? E não menos importante, nós veremos que existe aqui, quando a gente fala em específico de vias metabólicas, toda uma convergência de várias vias. Então você tem aqui convergência de catabolismo, por exemplo, de glicogênio, de sucrose, sacarose, triacilgliceróis, fosfolipídios, fenilalanina, piruvato, leucina, isoleucina, de maneira qual todos esses compostos aqui que foram degradados se transformam em acetil-CoA. E esse acetil-CoA ele pode entrar aqui no ciclo de Krebs, certo? Em contrapartida, o acetil-CoA, o acetato, ele pode ser interconvertido aqui em outras coisas. Então, por exemplo, o acetil-CoA ele pode formar aqui ácidos graxos, eicosanoides, triacilgliceróis, fosfolipídios. Ele pode ser direcionado aqui, por exemplo, a formar vitamina K, colesterol, bile, hormônios esteroides, carotenoides e por aí vai. De maneira qual eu quero que vocês entendam que as vias metabólicas elas são independentes, contudo elas são extremamente coordenadas, ou seja, esses processos são enzimaticamente regulados de maneira alostérica e etc. E na hora que você olha isso aqui, esse daqui é o que a gente chama de mapa metabólico, que nada mais é, pessoal, do que uma sumarização dos processos que acontecem aqui nas vias anabólicas e catabólicas, ou seja, nada mais é do que você pegar e sintetizar as interconexões que existem, por exemplo, entre biossíntese de glicanos e metabolismo, metabolismo de nucleotídeos, biodegradação de aminoácidos, obtenção de aminoácidos e por aí vai. Tudo isso aqui está interrelacionado, catabolismo de carboidratos, anabolismo e por aí vai. Tá? Isso daqui, por exemplo, é um mapa metabólico de várias reações que acontecem numa Escherichia coli. Tá? Então, por exemplo, numa Escherichia coli pode acontecer cerca de 1000 reações simultaneamente. Tá? E aí o que a gente já sabe é que existe mais de 2 reações conhecidas catalisadas aqui por enzimas das mais diversas classes e tipos. Tá? E elas são simples e dos mais tipos comuns. Então, um outro conceito que eu quero trazer para vocês é o de vias anfibólicas, ou seja, quando a gente fala agora de via anfibólica, isso aqui eu vou conversar nas próximas aulas com vocês, é basicamente uma situação na qual você tem vias anabólicas e catabólicas acontecendo simultaneamente. E isso daqui está diretamente atrelado com as condições energéticas de uma célula, de maneira qual você pode ter tanto biossíntese quanto degradação aí, quase que de maneira distintas. Por quê? A biossíntese e a degradação elas ocorrem por vias diferentes, envolvem enzimas diferentes numa mesma via, podem ser compartimentalizadas, acontece mediante vias irreversíveis e possui etapas limitantes. Isso daqui vai ficar mais claro para vocês quando a gente começar a destrinchar os processos metabólicos, por exemplo, lá na via glicolítica. Nós veremos que existem etapas limitantes, existem etapas que são reversíveis, mas existem outras que são irreversíveis, tá? E por fim, mas não menos importante, a gente precisa entender que as mais diversas vias metabólicas elas vão ocorrer em locais específicos dentro de uma célula. Por exemplo, mitocôndria acontece, por exemplo, o ciclo do ácido cítrico, que é o famoso ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, que é a cadeia respiratória, a beta-oxidação de ácidos graxos, degradação de aminoácidos. Em contrapartida, no citosol, o que acontece? Glicólise,
via das pentose fosfatos, biossíntese de ácidos graxos, gliconeogênese. No lisossomo, por exemplo, tem digestão enzimática. No núcleo, replicação e transcrição de DNA, processamento de RNA. No aparelho de Golgi, acontece processo pós-traducional de proteínas, ou seja, quando você tem uma modificação da proteína, você tem, por exemplo, produção de proteínas secretoras, formação de membrana plasmática, produção de vesículas. No retículo endoplasmático rugoso, acontece, por exemplo, síntese de proteínas ligadas a membranas, proteínas secretoras, produção de anticorpos, tá? Retículo endoplasmático liso, biossíntese de lipídios e esteroides. Nos perixossomos, por exemplo, acontecem reações de oxidação catalisadas, por exemplo, por aminoácidos oxidases, catalases, reações do ciclo do glicosiolato em plantas e etc. Então percebam que os processos metabólicos eles são extremamente refinados e acontecem em locais específicos dentro de uma célula, tá? E não menos importante, a gente precisa entender que esses processos eles são acoplados, tá? Uma reação termodinamicamente não favorável pode ser posteriormente transformada em uma reação favorável através de um acoplamento de uma reação, tá? Então, por exemplo, uma via endergônica ela pode ser convertida em uma via exergônica, tá? Então, por exemplo, ó, essa reação aqui, ó, glicose mais fosfato inorgânico, formando aqui a glicose 6-fosfato, tá? O que eu quero que vocês entendam é que você tem aqui nesse processo ativação de reagentes. Você tem aqui, por exemplo, a conformação ativada de proteína, gradientes de íons e etc. Ou seja, a célula meio que tenta dar um jeito para que todo o processo seja refinado e não gaste tanta energia, tá? E a gente vai ver que existem vários processos associados com isso daqui, tá? A ideia, por exemplo, ó, nesse exemplo mecânico aqui, nesse processo está gastando energia. Aqui, ó, acontece com, ó, menos potencial de energia por causa da posição, então é exergônico. Aqui, por exemplo, se você observar, aqui está gastando muita energia, aqui não tanto. O fato é que quando você tem, por exemplo, ó, glicose mais ATP, formando glicose 6-fosfato mais ATP, quando esse processo é catalisado, por exemplo, por uma enzima, isso daqui acaba sendo muito mais rápido. Então, existe um acoplamento de várias reações químicas e etc. Tá? A literatura adotada foram essas, o Lehninger e o Voigt.